O estoicismo ressurgiu no século XXI, como um farol para mentes em busca de estabilidade. Em um mundo de constante fluxo e incerteza, suas promessas de resiliência e paz interior encontraram um público vasto e receptivo. Ele se apresenta como um sistema operacional para a vida, uma fortaleza mental contra o caos externo. Esta popularidade, no entanto, projeta uma sombra que poucos ousam investigar, um lado oculto sob a superfície de citações inspiradoras. A relevância desta filosofia para o indivíduo moderno é inegável, especialmente para jovens adultos que navegam por pressões sociais e profissionais sem precedentes. O apelo reside na promessa de controle e autossuficiência. A ideia de que se pode ser inabalável, como uma rocha contra as ondas da adversidade, é extremamente sedutora. Contudo, essa mesma sedução pode levar a interpretações simplificadas que se afastam perigosamente dos princípios originais da filosofia. Este vídeo se propõe a explorar as verdades duras sobre o estoicismo moderno. O objetivo não é desacreditar a filosofia, mas sim iluminar as distorções e os mitos que se popularizaram. Analisaremos como certas ideias foram retiradas de contexto, transformadas em produtos de autoajuda e, em alguns casos, mal utilizadas. O intuito é resgatar uma compreensão mais autêntica, robusta e genuinamente útil para a prática diária. Nossa abordagem se baseia em uma análise crítica e aprofundada dos textos clássicos, contrastando-os com as narrativas contemporâneas. Este canal se dedica a ir além do superficial, mergulhando na complexidade do pensamento filosófico para extrair sabedoria prática e honesta. Não se trata de oferecer respostas fáceis, mas de equipar o espectador com ferramentas para um questionamento mais profundo e uma prática filosófica mais consciente e verdadeira. Para compreender plenamente as distorções atuais, é fundamental retornar à origem de tudo. A forma como uma filosofia é interpretada hoje é um eco de seu nascimento e das circunstâncias que a moldaram. Portanto, antes de apontar as falhas modernas, é preciso viajar no tempo e entender o solo fértil do mundo helenístico onde as sementes do estoicismo foram plantadas pela primeira vez, um mundo não tão diferente do nosso. Antes de prosseguirmos nessa jornada transformadora, convido-o a se inscrever no canal e ativar as notificações, garantindo que não perca futuros conteúdos que iluminam o caminho para uma vida mais serena e intencional. O estoicismo não nasceu em um vácuo de tranquilidade, mas no epicentro do caos político e social que se seguiu ao colapso do Império de Alexandre, o Grande. Cidades-estado perdiam sua autonomia, e os cidadãos, sua sensação de lugar no mundo. Foi nesse cenário de incerteza que Zenão de Cítio começou a ensinar na sua Poikile, ou Pórtico Pintado, em Atenas, oferecendo uma ética para o indivíduo desorientado. A filosofia se baseava em conceitos fundamentais que hoje são frequentemente ignorados. O Logos era central, a razão universal que permeia e governa o cosmos. Viver de acordo com a natureza significava viver de acordo com essa razão divina. A virtude, areté, não era um meio para a felicidade, mas a própria felicidade. A sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança eram os pilares para uma vida eudaimônica. É importante notar que o estoicismo coexistia e debatia com outras escolas de pensamento, como o epicurismo, que buscava o prazer moderado, e o cinismo, que pregava uma vida de simplicidade radical. Essa interação de ideias forçou os estoicos a refinar seus argumentos, criando um sistema filosófico robusto e abrangente que ia da física à lógica e à ética, algo que a visão moderna muitas vezes esquece, focando apenas na última. Uma analogia útil é pensar no estoicismo original como a arquitetura de uma catedral. A ética, com suas regras para a vida, é a parte mais visível e visitada, mas ela se sustenta sobre as fundações profundas da física, a compreensão do cosmos, e da lógica, a arte de pensar corretamente. O estoicismo moderno, frequentemente, tenta admirar a nave principal ignorando completamente as fundações que a sustentam. É exatamente essa desconexão com as fundações que permite o surgimento da primeira e talvez mais difundida verdade dura do estoicismo moderno. A complexa visão sobre as emoções, enraizada na lógica e na física estoica, foi drasticamente simplificada, dando origem ao mito do estoico como uma figura apática e sem sentimentos, uma distorção que precisa ser cuidadosamente desconstruída para resgatar o verdadeiro propósito da filosofia. A caricatura mais comum do praticante de estoicismo é a de um indivíduo frio, desprovido de emoções, que enfrenta a vida com uma indiferença robótica. Esta imagem, embora popular em memes e resumos de internet, representa uma profunda incompreensão do objetivo estoico.
A meta nunca foi erradicar as emoções, mas sim refinar nosso julgamento sobre os eventos que as provocam, distinguindo reações naturais de paixões destrutivas e irracionais. Os estoicos faziam uma distinção crucial entre propateiai e pati. As propateiai são as primeiras reações involuntárias, o sobressalto com um barulho alto, o rubor de vergonha, a primeira pontada de tristeza. Estas são naturais e inevitáveis. O problema reside nas pati, as paixões ou emoções avassaladoras que surgem quando nós consentimos com um julgamento falso sobre esses eventos, como perder meu emprego é uma catástrofe absoluta. Sêneca, um dos pilares do estoicismo romano, escreveu extensivamente sobre a gestão da raiva e do luto em obras como Sobre a Ira e Suas Consolações. Ele não nega a existência ou a dor dessas emoções, pelo contrário, ele as disseca para mostrar como elas são alimentadas por nossos próprios julgamentos. A terapia estoica consiste em examinar e corrigir esses julgamentos, não em suprimir o sentimento inicial que eles causam. A limitação dessa abordagem mais nuançada é que ela é complexa e exige um esforço intelectual contínuo. É muito mais fácil e comercialmente atraente vender a ideia de ser inabalável ou controlar suas emoções como um interruptor que se desliga. A verdade é que o estoicismo não oferece um botão de desligar, mas um longo e árduo processo de reeducação da nossa capacidade de julgar o mundo. Essa análise dos julgamentos nos leva diretamente à próxima grande distorção. A ideia de focar no que podemos julgar e controlar é o cerne da famosa dicotomia do controle de Epicteto. No entanto, a aplicação moderna deste conceito poderoso foi tão simplificada que muitas vezes se transforma em uma desculpa para a inação ou em uma fonte de ansiedade ainda maior, um paradoxo que precisa ser explorado. A dicotomia do controle, popularizada por Epicteto, é talvez a ferramenta estoica mais conhecida, a ideia de que algumas coisas estão em nosso poder, enquanto outras não estão. Nossos julgamentos, impulsos e atitudes estão sob nosso controle, nosso corpo, reputação e as ações dos outros não estão. A promessa é de que, ao focar exclusivamente no primeiro grupo, encontraremos a tranquilidade. Uma promessa poderosa, mas perigosamente mal interpretada. O erro moderno é tratar essa dicotomia como uma fronteira rígida e absoluta, um convite para ignorar completamente o mundo externo. A interpretação superficial sugere uma retirada passiva. Não posso controlar a economia, então não me importo. Isso contraria o espírito estoico, que via a virtude da justiça e o dever cívico como fundamentais. O objetivo não é a indiferença, mas a ação virtuosa focada onde ela é mais eficaz. Pense em um arqueiro estoico, uma analogia clássica de Cícero. O arqueiro controla o preparo, a escolha da flecha, a mira e o ato de soltar a corda. Ele faz tudo ao seu alcance para acertar o alvo. No entanto, uma vez que a flecha deixa o arco, o resultado final está sujeito a fatores externos, como um golpe de vento. O estoico se concentra na excelência do processo, não na garantia do resultado. A falha dessa ferramenta ocorre quando as pessoas a usam para reprimir a ansiedade sobre o resultado, em vez de focar na qualidade de suas ações. Elas transformam a dicotomia em uma fonte de autorrecriminação. Eu deveria controlar minha reação, porque estou ansioso. Isso ignora que a prática é um treino constante, não um estado perfeito a ser alcançado instantaneamente. O controle é sobre a direção do esforço, não sobre a perfeição da emoção. Essa transformação de uma ferramenta de ação em uma justificativa para a inação revela outra verdade dura. Quando a dicotomia do controle é mal aplicada, ela pode levar a uma perigosa confusão entre a aceitação serena do que não podemos mudar e uma passividade paralisante diante das injustiças e dos desafios do mundo, um tema que merece sua própria investigação detalhada. A aceitação estoica, ou amor fati como Nietzsche a chamaria mais tarde, é um dos conceitos mais libertadores da filosofia. Aceitar e até mesmo amar tudo o que acontece como parte do plano racional do Logos. No entanto, a versão moderna muitas vezes confunde essa aceitação proativa com uma resignação passiva, uma desculpa para não agir em face da adversidade ou da injustiça, o que é um profundo erro. Aceitar o destino não significa sentar e deixar que o mundo passe por cima de você. Significa reconhecer a realidade da situação presente, sem gastar energia com negação ou lamentação, para então agir virtuosamente dentro dessa realidade. Marco Aurélio, um imperador, não se resignou ao destino do império. Ele aceitou as guerras e as pragas como fatos e agiu com coragem e justiça para liderar seu povo. Um exemplo prático pode ser a perda de um emprego. A resignação passiva seria lamentar a injustiça e esperar que algo aconteça.
A aceitação estoica é reconhecer a realidade da perda, permitir-se sentir a decepção inicial sem se entregar a ela, e então focar no que pode ser controlado, atualizar o currículo, buscar novas oportunidades, aprender novas habilidades. A aceitação é o ponto de partida para a ação. A limitação dessa visão popular é que ela ignora o chamado estoico ao dever, a oikeiosis, a afinidade e responsabilidade para com a comunidade humana. Um estoico não vê a injustiça no mundo e a aceita passivamente. Ele a reconhece como uma realidade e age, dentro de sua esfera de controle, para promover a justiça e a virtude. A aceitação é sobre a realidade, não sobre a aprovação da imoralidade. Essa tendência de transformar uma filosofia de ação em uma de passividade está intimamente ligada a outra distorção contemporânea. O estoicismo tem sido cooptado pela cultura da produtividade e do hustle, onde suas ferramentas para a tranquilidade são remodeladas para um propósito totalmente diferente: criar trabalhadores incansáveis e resilientes, despidos de sua humanidade, uma verdade dura que precisa ser confrontada. Uma das apropriações mais problemáticas do estoicismo moderno é sua fusão com a hustle culture, a cultura da produtividade a qualquer custo. Nessa visão distorcida, as técnicas estoicas para suportar dificuldades e manter a calma não são mais usadas para alcançar a virtude e a paz interior, mas para otimizar o desempenho, suportar ambientes de trabalho tóxicos e maximizar a produção. O fim não é mais a eudaimonia, mas a eficiência. Nesse contexto, ser estoico se torna sinônimo de suprimir o esgotamento, ignorar o estresse e aceitar condições precárias de trabalho como um desafio a ser superado. A dicotomia do controle é usada para justificar a falta de ação contra a exploração. Não posso controlar meu chefe, apenas minha reação. Isso transforma uma filosofia de liberdade interior em uma ferramenta de conformidade e autoexploração, o que é um anátema para o pensamento original. Se esta análise aprofundada sobre a aplicação correta do estoicismo está ressoando com você, considere se inscrever. Este canal é dedicado a explorar essas nuances, indo além das interpretações superficiais. A sua inscrição ajuda a manter viva essa busca por um entendimento mais profundo e honesto da filosofia, garantindo que mais pessoas possam acessar uma visão crítica e construtiva sobre esses temas complexos. O estoicismo autêntico nos ensina a valorizar nosso tempo e nossa razão acima de tudo, a não sermos escravos de desejos externos, incluindo a busca incessante por riqueza ou status. Marco Aurélio escreveu para si mesmo para ser um líder melhor, não um produtor mais eficiente. A filosofia é um guia para viver bem, não apenas para trabalhar mais. Reduzi-la a um life hack de produtividade é esvaziá-la de seu propósito mais profundo. Essa instrumentalização da filosofia, transformando-a em um produto para consumo rápido, é um sintoma de um problema maior. O desejo por soluções fáceis e aplicáveis leva a uma leitura altamente seletiva dos textos clássicos. As partes complexas e desafiadoras são ignoradas em favor de citações que se encaixam em uma narrativa moderna e palatável, o que nos leva à nossa próxima verdade dura sobre como consumimos essa sabedoria. A popularização do estoicismo se deu, em grande parte, através de citações curtas e impactantes, perfeitas para redes sociais e artigos de blog. Frases de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto são compartilhadas sem o devido contexto, transformadas em mantras motivacionais. Embora inspiradoras, essas citações isoladas raramente capturam a profundidade e a complexidade do sistema de pensamento do qual foram extraídas, levando a uma compreensão fragmentada e superficial. Essa leitura seletiva tende a ignorar os aspectos mais desafiadores ou menos comercializáveis do estoicismo. Poucos compartilham as longas passagens de Epíteto sobre a lógica ou as reflexões de Sêneca sobre a física estoica. Quase ninguém discute a visão estoica sobre o suicídio como um ato racional em circunstâncias extremas, ou a complexa teologia do Logos. Apenas as partes que se encaixam em uma narrativa de autoajuda moderna são amplificadas. Tomemos como exemplo as Meditações de Marco Aurélio. Elas são frequentemente apresentadas como um guia prático para a liderança e a resiliência. No entanto, o texto é um diário pessoal, repetitivo, por vezes sombrio, de um homem lutando para aplicar seus princípios em meio a uma enorme pressão. Lê-lo na íntegra revela a luta constante, não a serenidade perfeita. A versão popularizada é uma versão higienizada do texto real. A consequência dessa abordagem é a criação de um estoicismo light, uma versão descafeinada que oferece conforto sem exigir o rigor intelectual e o autoexame profundo que a filosofia original demandava.
Torna-se fácil se identificar como estoico por concordar com algumas citações, sem nunca se engajar com as práticas difíceis e a cosmovisão abrangente que sustentam essas ideias, tornando a filosofia um mero acessório intelectual. Essa simplificação e seleção de conteúdo não é acidental. Ela serve a um propósito muito específico no mercado moderno de bem-estar. A filosofia, despida de sua complexidade, torna-se um produto fácil de empacotar e vender. Isso nos leva a uma verdade desconfortável sobre a comercialização da virtude e a criação de uma marca estoica, um fenômeno que desvia o foco da prática para o consumo. O estoicismo, em sua essência, é uma prática de desapego de bens externos e foco na virtude interna. Ironicamente, o estoicismo moderno se tornou uma marca lucrativa. Livros, cursos, aplicativos, medalhões com memento mori e diários de gratidão são vendidos sob a bandeira da filosofia. Embora algumas dessas ferramentas possam ser úteis, a tendência geral transforma uma jornada interior em uma série de aquisições e consumos externos. A virtude, que para os estoicos era o único bem, corre o risco de ser tratada como um produto a ser comprado. A ideia de que se pode adquirir tranquilidade através de um curso online ou de um aplicativo pago contradiz diretamente o princípio de que a paz de espírito vem de dentro, do nosso próprio julgamento e disciplina. A prática filosófica é substituída pela identidade de consumidor de produtos estoicos. Essa comercialização também incentiva a performance da virtude. As pessoas podem começar a praticar o estoicismo não para o aprimoramento pessoal, mas para construir uma identidade pública de pessoa resiliente, disciplinada e sábia. A filosofia deixa de ser um diálogo honesto consigo mesmo e se torna um roteiro para a autopromoção nas redes sociais, onde a aparência de serenidade é mais valorizada do que a sua conquista genuína. O perigo reside em acreditar que a ferramenta é a prática. Possuir um diário não é o mesmo que praticar a autorreflexão diária. Ter um medalhão não substitui a meditação sobre a mortalidade. A indústria do bem-estar estoico pode, paradoxalmente, criar mais um conjunto de apegos e desejos externos, distraindo o praticante do trabalho interno, que é o verdadeiro caminho para a ataraxia, ou a paz de espírito. Esse foco na aparência e nos símbolos externos nos afasta de conceitos centrais que exigem uma compreensão muito mais profunda. Um dos termos mais importantes e mal compreendidos é apatia. Na linguagem moderna, ele se confunde com apatia, um estado de indiferença entorpecente. No entanto, para os estoicos, seu significado era radicalmente diferente e fundamental para uma vida virtuosa, uma distinção que precisa ser resgatada. A palavra apatia é um dos alvos mais frequentes de má interpretação no estoicismo. Devido à sua semelhança sonora com a palavra moderna apatia, muitos assumem que o objetivo estoico é alcançar um estado de total indiferença e falta de paixão pela vida. Isso não poderia estar mais longe da verdade. A apatia é um estado de entorpecimento e desinteresse, considerado um vício, não uma virtude. Apatia, para os estoicos, não significa ausência de sentimentos, mas sim a ausência de patos, as paixões irracionais e destrutivas, como o medo paralisante, a raiva descontrolada ou o desejo insaciável. É um estado de clareza mental e tranquilidade, livre das perturbações causadas por julgamentos falsos. Não é não se importar com nada, é se importar com as coisas certas da maneira certa. O sábio estoico, ao alcançar a apatia, não se torna indiferente ao sofrimento alheio ou à beleza do mundo. Pelo contrário, livre das paixões que nublam o julgamento, ele pode experimentar emoções positivas e saudáveis, como a alegria, a benevolência e a vontade justa. Ele pode agir com coragem e compaixão de forma muito mais eficaz, pois suas ações não são guiadas pelo medo ou pela raiva, mas pela razão. A confusão entre esses dois termos leva as pessoas a buscar um ideal inumano e indesejável. Tentar ser apático em relação à vida é uma receita para a depressão e o isolamento. O objetivo estoico é o oposto, um engajamento pleno e racional com a vida, onde as emoções servem como guias, mas não como mestres tiranos. É um estado de liberdade interior, não de vazio emocional. Essa capacidade de se engajar com o mundo de forma racional e virtuosa, livre das paixões, implica uma responsabilidade fundamental. A tranquilidade estoica não é um fim em si mesma, a ser desfrutada em isolamento. Ela é a base para a ação correta no mundo, para o cumprimento do nosso dever para com a comunidade humana. Isso nos leva a uma verdade frequentemente negligenciada, a dimensão social e política do estoicismo. Uma visão popular do estoicismo retrata como uma filosofia puramente individualista,
focada em construir uma fortaleza interior impenetrável para se proteger do mundo. Embora a autodisciplina seja central, essa visão ignora um pilar fundamental do pensamento estoico, a oikeiosis, ou a afinidade natural e o senso de pertencimento que se estende da família para toda a humanidade, a cosmópolis. Os estoicos acreditavam que, como seres racionais, somos todos cidadãos do mesmo universo. Isso implica um dever fundamental de agir com justiça e benevolência para com os outros. Marco Aurélio, o imperador, constantemente se lembrava de seus deveres para com o povo romano. Sêneca, embora imensamente rico, escreveu sobre a importância de tratar os escravos com humanidade, uma visão progressista para a época. A prática estoica, portanto, não é completa se permanecer apenas no nível pessoal. A tranquilidade e a resiliência desenvolvidas internamente são o combustível para a ação virtuosa no mundo exterior. A coragem não é apenas para suportar dores pessoais, mas para defender o que é justo. A sabedoria não é apenas para o autoconhecimento, mas para aconselhar e ajudar a comunidade. A filosofia é uma preparação para a vida pública. O estoicismo moderno, ao focar excessivamente na autoajuda e na resiliência individual, corre o risco de negligenciar essa dimensão social. Ele pode ser usado como uma desculpa para o desengajamento político ou a indiferença social. Os problemas do mundo não estão sob meu controle. Um estoico antigo argumentaria que, embora o resultado não esteja sob nosso controle, o esforço para contribuir para uma sociedade mais justa certamente está. Essa exigência de ação no mundo real nos força a confrontar outra simplificação perigosa. O conceito de sofrimento voluntário, ou a prática de se expor a desconfortos, é uma ferramenta poderosa. No entanto, sua interpretação moderna muitas vezes o banaliza, transformando um exercício profundo de preparação psicológica em um mero fetiche pelo desconforto, perdendo de vista seu propósito original e mais profundo. A prática do desconforto voluntário, recomendada por estoicos como Sêneca e Catão, é uma técnica poderosa para construir resiliência e reduzir o medo da perda. A ideia é se expor periodicamente a dificuldades controladas, como dormir no chão, comer de forma simples ou tomar banhos frios, para treinar a mente a não depender de confortos externos para a felicidade. É uma vacina contra a adversidade. No entanto, a interpretação moderna frequentemente transforma essa prática em um espetáculo de resistência ou um item em uma lista de biohacking. O foco muda do objetivo interno, a reavaliação do que é verdadeiramente necessário, para o ato externo em si. Tomar banhos frios se torna um fim em si mesmo, um símbolo de disciplina, em vez de uma ferramenta para meditar sobre a fragilidade e a adaptação. O verdadeiro propósito do sofrimento voluntário não é se tornar durão, mas sim internalizar a compreensão de que nossa felicidade não depende de condições externas perfeitas. Ao passar por um desconforto deliberado, a pergunta a ser feita é isto que eu tanto temia? A resposta, na maioria das vezes, é que a realidade do desconforto é muito menos terrível do que a ansiedade que a precede. Essa prática perde seu valor quando se torna mais uma forma de competição ou de exibição de força de vontade. Ela também pode ser perigosa se não for feita com prudência e autoconhecimento. O objetivo não é o masoquismo, mas o aprendizado. É um exercício filosófico, não um teste de resistência física. A ênfase deve estar sempre na reflexão que acompanha a experiência, não apenas na experiência em si. Essa lacuna entre a execução superficial de uma prática e a internalização de seu princípio filosófico nos leva à verdade dura final. Existe uma distância abismal, muitas vezes ignorada, entre a admiração intelectual pela teoria estoica, que é inspiradora e reconfortante, e a aplicação diária, consistente e muitas vezes frustrante de seus princípios na complexidade da vida real, um desafio que define a jornada do verdadeiro praticante. É imensamente gratificante ler as palavras de Marco Aurélio ou Sêneca e sentir uma conexão com sua sabedoria. A teoria do estoicismo é elegante, lógica e profundamente inspiradora. Ela oferece um modelo claro para uma vida de propósito e tranquilidade. No entanto, a verdade mais dura para qualquer aspirante a praticante é a enorme distância que separa a compreensão intelectual da incorporação consistente desses ideais no dia a dia. A prática diária do estoicismo não é uma série de vitórias épicas sobre a adversidade, mas sim uma sucessão de pequenas e repetitivas batalhas contra hábitos mentais arraigados. É notar o impulso de raiva no trânsito e escolher não segui-lo. É sentir a ansiedade sobre o futuro e gentilmente redirecionar o foco para a ação presente. É um trabalho constante,
muitas vezes sem glamour e repleto de falhas. O perigo da exposição apenas à teoria é a criação de uma falsa sensação de progresso. Alguém pode consumir dezenas de livros e vídeos sobre estoicismo, acumulando conhecimento, mas sem a prática deliberada, a filosofia permanece como um objeto de estudo, não uma arte de viver. Isso pode levar à frustração e à autorrecriminação quando, diante de um desafio real, as reações automáticas e não estoicas prevalecem. O progresso no estoicismo não é linear. Haverá dias de clareza e autocontrole seguidos por dias de irritabilidade e julgamentos precipitados. O verdadeiro teste não é nunca falhar, mas continuar praticando mesmo após a falha, usando cada erro como uma oportunidade de aprendizado, conforme os próprios estoicos recomendavam. A jornada é a de um Procopton, aquele que progride, não a de um sábio perfeito. Entender e aceitar essas verdades duras não deve ser um motivo para desânimo, mas sim um convite para uma abordagem mais honesta e realista. Despidos dos mitos e das simplificações, podemos começar a reconstruir uma prática pessoal que seja autêntica, resiliente e verdadeiramente alinhada com os desafios da vida moderna. A questão, então, torna-se: como podemos aplicar esse entendimento purificado de forma prática e sustentável? Para implementar uma prática estoica mais autêntica, comece com pequenos passos realistas. Em vez de tentar reformar toda a sua vida, escolha uma única prática, como a reflexão noturna. Antes de dormir, revise seu dia de forma objetiva, perguntando: o que fiz bem, o que poderia ter feito melhor e onde agi de acordo com meus princípios. Esta prática, como Sêneca descreve, é a base para o autoaperfeiçoamento gradual. Em vez de se limitar a resumos e vídeos, comprometa-se a ler as fontes primárias. Comece com as cartas a Lucílio de Sêneca ou o Manual de Epicteto. Leia devagar, um pouco a cada dia, e reflita sobre como os ensinamentos se aplicam à sua própria vida. A sabedoria original tem uma profundidade que nenhuma interpretação moderna pode substituir completamente, e ela o conectará diretamente à fonte. Seja realista sobre os resultados e o tempo necessário. O estoicismo não é uma solução rápida para a ansiedade ou o estresse. É uma filosofia de vida que leva uma vida inteira para ser praticada. Não haverá um momento de iluminação em que todos os problemas desaparecem. O resultado é um aumento gradual da resiliência, da clareza e da capacidade de agir virtuosamente, mesmo em meio às dificuldades. A discussão não termina aqui. Qual dessas verdades duras mais ressoou com a sua experiência ou percepção do estoicismo? Compartilhe sua perspectiva nos comentários abaixo. O diálogo e o questionamento comunitário são fundamentais para refinar nossa compreensão e evitar que a filosofia se estagne em dogmas ou simplificações. Vamos aprofundar a conversa de forma construtiva e honesta, como verdadeiros praticantes. Em conclusão, o valor do estoicismo não reside em uma promessa de invencibilidade ou em uma vida livre de dor. Seu verdadeiro poder está em oferecer uma estrutura para encontrar significado e agir com integridade em um mundo imperfeito e muitas vezes caótico. Ao abraçar suas complexidades e verdades duras, transformamos a filosofia de um simples interesse intelectual em uma bússola confiável para a arte de viver. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima, e sigamos no caminho da luz.